Olá, seja muito bem-vindo aqui mais uma aula de dicas, onde eu vou ensinar para vocês a diferença entre área e perímetro. Nessa aula eu vou ensinar para vocês as definições e como aplicar isso em uma questão de forma bem simples, utilizando aqui esses dois elementos, um quadrado e uma questão, e também uma fita e uma tampa de um conjunto. Vamos lá, mas como é que eu vou explicar isso para vocês? Vem comigo. Aqui no nosso quadro nós temos aqui esse quadrado. Esse quadrado ele tem cantos e todo mundo sabe que um quadrado ele tem 4 lados e todos os lados têm a mesma medida. Então, para a gente começar a compreender a diferença entre área e perímetro, a gente vai estudar em cima desse quadrado, tá certo? Então, para começar a aula, já clica aí no botão de se inscrever e ativa as notificações para sempre que sair mais uma aula do Dicas para Leigos, você assista e consiga aprender, porque o Enem está chegando, o Enem 2020 está chegando e você precisa estar atualizado dos conteúdos. Vamos lá, para a gente entender o que é uma área, nós vamos utilizar essa tampa aqui. Então, você vem para cá e o que é a área de uma figura? Quando a gente vê uma tampa, a gente vê que ela tem esse contorno aqui, só que ela tem essa região central. E por isso que se chama tampa, porque ela serve para tampar. Parece verídico, hein? Então a área ela vai ser representada aqui por essa parte central. Todo esse espaço que fica no meio é denominado área. Enquanto o perímetro, ele é assim, ele é só a medida do contorno, do que está em volta. Por isso aqui na nossa questão ela fala de contorno, porque o perímetro ele é o contorno. Quando nós falamos do perímetro de uma figura, nós estamos falando desse contorno, tá certo? Então, vamos supor que se nós queremos calcular a área desse quadrado, nós vamos calcular esse espaço central. Agora, se nós vamos calcular o perímetro, nós vamos calcular esse contorno. Então, veja bem, se em uma questão a medida do lado do nosso quadrado ele for 5 centímetros, então vamos colocar aqui 5 centímetros. Se para nós calcularmos a área, sabendo que todos os lados são iguais, então a área vai ser igual à medida da base vezes a medida da altura. Como o quadrado ele tem tanto base quanto altura com a mesma medida, ou seja, do mesmo tamanho, nós vamos multiplicar 5 vezes 5, porque tanto aqui vai ser 5 quanto a nossa altura vai ser 5. E 5 vezes 5, isso aqui vai ser igual a 25 que? Centímetros quadrados. Agora, quando nós estamos falando do perímetro, o perímetro ele é igual à soma de todos os lados. Quantos lados eu tenho aqui? 4. E cada lado vale 5 centímetros, então vai ser 4 vezes 5. E 4 vezes 5 vai ser igual a 20 centímetros. Veja que os 20 centímetros do perímetro eles não vão ser elevados ao quadrado, porque quando é perímetro a gente não precisa elevar ao quadrado. Quando é área, a gente precisa elevar ao quadrado, tá certo? Agora nós já sabemos o que é a área e sabemos o que é o perímetro. Agora nós precisamos relacionar os dois. Então vem aqui comigo. Considere uma mesa que tem o tampo em forma de um quadrado. Uma formiga partindo de um dos cantos contornou até voltar ao ponto inicial. Então se a formiga saiu do ponto A, ela fez todo esse contorno e voltou aqui para o ponto A. E nessa volta que ela fez, ela andou 5,20 metros. Se ela andou 5,20 metros ao dar o contorno na figura desse tampo, então esse contorno ele representa o perímetro. Então vou apagar aqui para a gente calcular esse perímetro. Veja, pessoal, que o perímetro ele é igual a 4 vezes o lado, que nesse caso, como é uma figura de 4 lados, vai ser 4 vezes o lado. Nós já temos a medida do perímetro. Qual é a medida do perímetro? 5,2. E 5,2 vai ser igual a 4 vezes L. 4 vezes a medida do lado. Então, para calcular quanto é a medida desse lado, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 4 e vai passar ele dividindo pelo 5,2. Então, o lado vai ser igual a 5,2 dividido para 4. Logo, esse lado vai ser igual a 1,3. Você pode fazer essa divisão, vai ser igual a 1,3. Agora que nós sabemos qual a medida do lado, nós vamos pegar e vamos calcular a área. A área vai ser igual a 1,3 vezes 1,3. 1,3 vezes 1,3, nós vamos ter que a nossa área vai ser igual a 1,69 centímetros quadrados. E assim nós vamos ter resolvido esse desafio. Então, todas as vezes
que você encarar uma questão como essa relacionando área e perímetro, você tenta identificar se a questão está nos dando a medida do perímetro ou se está nos dando a medida da área. E você sabendo que o perímetro é a soma de todos os lados e que a área vai ser base vezes altura, você consegue fazer essas relações e resolver qualquer questão. Lembre-se que quando nós estamos falando de outras figuras geométricas, como o triângulo, como o trapézio, como a circunferência, a forma de calcular a área delas é diferente. Então você sempre tem que estar prestando atenção em como calcular a área desses tipos de figuras. Se você ainda não sabe, vai estar aparecendo um card aqui na tela, onde eu ensino para você como calcular a área, tanto de trapézio, triângulo, circunferência, enfim. Vai estar aparecendo todos os cards aqui para que você aprenda e não tenha mais dificuldade em questões como essa. Se você gostou, deixa aí o seu like e se inscreva no canal. Se inscreva, é muito importante a sua inscrição, porque você vai estar recebendo conteúdo de qualidade de forma simples aqui do nosso canal. Então se inscreva e ative as notificações. Muito obrigado, pessoal, e nos vemos na nossa próxima aula. Valeu!